Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós temos uma mensagem sobre voto. Fazer voto com Deus, né? A importância do voto também, né? Vamos ler lá em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Está aqui, está nessa outra Bíblia aqui. Aqui, ó, diz assim, quer ver? Capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? É isso aí. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém? Então está aqui a mensagem sobre o voto, para nós não fazer voto de tolo. Agora vamos ler aqui sobre um homem que fez um voto e ele não soube fazer o voto. É um exemplo para nós, tá? Deixa eu ver aqui na palavra aqui. Qual é o capítulo? Juízes, capítulo 11, versículo 30. Juízes aqui. Juízes 11, capítulo 11, versículo 30. Diz assim, ó. E Jefté voltou um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, olha só, olha o que ele votou. Aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz. Isso será do Senhor, eu oferecerei em holocausto. Aquilo que sair da porta da casa dele. Olha só o voto que ele fez. Assim passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Bet-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jeftá a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito abateste, és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. E ela não conheceu varão. E dali veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jeftá, o gileadita, por 4 dias no ano. Tá bom? Então foi um homem que fez um voto ao Senhor. Aquele que saísse da sua casa primeiro, né, ele entregaria ao Senhor. Ele jamais imaginaria que seria sua filha.
Eu creio que ele imaginou algum animal, né? Ele iria fazer um sacrifício. E bem no fim foi sua filha que ele teve que sacrificar, porque ele falou e ele cumpriu. Ele disse que não ia deixar de cumprir o voto que ele tinha para votar ao Senhor, né? Para cumprir com o Senhor o voto que ele tinha feito. Então, amados irmãos, é muito importante o voto, o cumprimento do voto. Mas, por outro lado, ela soube que era um sacrifício que ele teria que fazer. Quando ele falou aquilo, ela já abriu a boca, dizendo que era para ele cumprir. Interessante, né? Bom, o voto é algo tremendo, de grande importância na igreja, e também para a pessoa ter experiência com Deus, ter assim uma experiência, é importante fazer voto com o Senhor. Eu fiz tantos votos na minha vida, e hoje eu estou fazendo um com Deus, né? Hoje eu estou fazendo um. Eu fiz votos, muitos votos, e não tenho lembrança de muitos votos que eu fiz, né? Mas eu vou contar aqui um voto que a minha mãe fez e ela me contou e eu não esqueci. Tem coisas que a pessoa não esquece. A minha mãe fez um voto, eu fiz voto de casa, fiz voto de carro, mas isso aí vamos deixar de lado. Vou contar da minha mãe que é mais interessante até. A minha mãe, ela teve uns anos que ela queria ter, ela sempre teve na vida dela uma máquina de costura. Teve anos que ela teve máquina de costura, aquelas máquinas de pedal, né? E aí ela queria ter uma máquina elétrica, e a máquina que ela comprou, ela fez um voto com Deus, e a máquina que ela comprou foi uma máquina elétrica bordadeira, para vocês verem que é interessante, né? Era uma máquina pequena assim, inclusive há poucos dias eu repassei ela para uma outra pessoa, a gente não ficou com ela aqui, eu até vendia num preço baixo para uma pessoa que é costureira profissional, porque é uma máquina de relíquia, certo? Era uma relíquia, né? E daí nós não tínhamos espaço aqui, e eu achei por bem passar para uma senhora crente, né? Que está no ramo, faz costura para fora, e é uma máquina bem interessante até, certo? Ela tem várias pecinhas, coloca em cima, e daí a máquina faz o processo de bordado ali. Então, e ela ficou tão faceira, eu me lembro como se fosse agora, né? Ela ficou tão faceira que ela comprou aquela máquina e ela disse pra mim, olha, mano, ela me chamava de mano, né? Disse, olha, mano, que eu consegui aqui, ó. Eu comprei essa máquina e paguei a prestação, quer dizer, pagou em várias vezes, né? Então, é assim, ó, voto, ele traz uma fé para a pessoa tremenda. E outra coisa, o voto, quando a pessoa faz um voto com Deus, ela coloca aquele objetivo diante de Deus em oração, correto? Porque a pessoa vai dar uma importância na igreja de valor, certo? E Deus também está vendo a tua sinceridade de tu ajudar a igreja, e aquilo que você pediu para Deus, você coloca na oração, coloca no jejum, coloca no culto, correto? É importante você fazer um voto e você apresentar, por exemplo, 3 dias de culto a Deus, seja 3 sábados, 3 domingos, tanto faz, né? Coloca aquele voto na presença de Deus. Vamos dizer assim que você vai fazer um voto hoje de R$ 50, tá? Não importa o valor, 50, 100, R$ 10, R$ 5, não importa o valor, o voto. O voto é você e Deus. O voto não é assim, vem o pastor lá e determina o voto para você. Não, não é. É você e Deus, tá? Você que vai ver as tuas condições, tuas possibilidades, vai avaliar tuas condições, né? Vai fazer uma avaliação, autoavaliação. Você pode fazer um
um voto em favor do teu trabalho, do teu salário, um voto em favor da tua casa, um voto em favor do carro, né? E daí você vai colocar na oração aquele voto, aquele propósito que você fez. E você, além de você colocar na oração, você pode colocar no jejum, você pode colocar no culto, né? Apresentar para Deus na tua oração lá, no culto de oração, no culto de agradecimento, né? Você que vai determinar isso, entende? E aí você vai ter aquela experiência com Deus. Você vai ter aquela experiência maravilhosa com Deus. E Deus vai responder teu voto. Só que você vai ter que pagar o voto, né? No momento que recebe, paga o voto, né? Tem pessoas que pagam antes o voto, entendeu? Tipo, faz um voto antes, né? Tem uma fé que vai receber, certo? Eu vou contar aqui uma revelação de uma oferta que um irmão deu. Foi até meu cunhado que deu essa oferta. Eu entreguei uma revelação para ele num dia que ele estava na igreja, num trator vermelho e de um trator vermelho. Era um trator vermelho. Né? E eu vi esse trator vermelho na visão de Deus, novo, tá? Aí eu entreguei essa revelação para ele e ele prontamente, ele estava na igreja, ficou tão feliz que ele foi lá naquela época, ele deu uma oferta, se não me engano, foi de R$ 10. Era como se fosse hoje uns R$ 100, sabe? O valor é. O valor é como se fosse uns R$ 100 hoje. Era valor, era mais valor, né? Não era? E ele ficou tão feliz na hora da revelação que na hora da oferta ele foi lá e deu aquele valor lá na igreja, né? Aí depois, mais tarde, um dia ele contou, ele contou que quando ele tinha 12 anos, ele fez um voto de R$ 5 para comprar um trator. Daí eles tinham um trator 275. E daí depois aquela oferta que ele entregou, né? Ele comprou um trator 283. Imagine, tracionado, baita tratorzão de 80 e poucos mil, parece. Entende? Então é assim, ó. A gente vê cada coisa, sabe? Tudo assim que Deus ele opera segundo a fé, tá? Segundo a fé da pessoa. A pessoa às vezes tem que fazer um propósito com Deus, tá? Eu estou falando sobre voto hoje. Agora, voto, não faça voto para entregar no meu canal. Não, isso eu não quero. Isso não. Voto é na igreja, tá? É a igreja que você fizer o voto, seja Assembleia de Deus Distrito Federal, Assembleia de Deus, outra Assembleia de Deus, outra igreja evangélica, certo? Mas se você vir da Assembleia de Deus Distrito Federal para fazer o voto, lá tem pessoas orando por você, viu? Tem pessoas orando, jejuando, tá? Tem pastores. Então, faça o voto consciente, tá? Faça o voto bem pensado, bem planejado com Deus. E faça as campanhas de oração, tá? Aqui na igreja Assembleia de Deus Distrito Federal em Teutônia, procuramos fazer o nosso compromisso com Deus, tá? E temos certeza que Deus vai dar direção para nós e vai nos abençoar. Tá bom, meus irmãos? Então, isso aí tá a explicação sobre voto, né? Você que gostou do vídeo, se inscreva no canal, anuncie o vídeo para outras pessoas e Deus vai te abençoar. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?